E o Conselho de Ética da Câmara Municipal de Curitiba aprovou nesta terça-feira um parecer pela cassação do vereador Renato Freitas após ele liderar a invasão de uma igreja no início do ano. O petista e outros militantes protestavam contra a morte do congolês Moïse Kabagambe, no Rio, quando interromperam o culto e começaram a gritar e xingar fiéis. O parecer será encaminhado agora para a votação em plenário com 38 vereadores da casa. A defesa de Freitas tem 5 dias úteis para recorrer da decisão, que será avaliada pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois disso, a casa tem o prazo de 3 sessões para marcar o julgamento do vereador petista. Fiuza. Nós estamos vendo um momento que está ficando raro de reação à incitação, à verdadeira incitação ao ódio. O Lula, você tem que falar do Lula, né? Vocês descondenaram, transformaram em ex-ladrão. Não era para estar falando do Lula agora. Era para o Lula estar pagando pelos seus crimes. Mas tudo bem, a gente está tendo que falar do Lula. É a referência. O Lula falou sobre esse agressor, se dirigiu a ele, como se isso fosse uma coisa trivial. Está errado, não faz isso não, volta para casa, pensa bem. Ou seja, transige com o impulso violento, porque ele e até aproveito para complementar aquele comentário, ele é aquele que está achando graça em incitar a violência. O Lula hoje, ele convida apoiadores seus a intimidar parlamentares, deputados, representantes do povo, a ir à porta da casa, descobrir os endereços, mapear residências e ir lá tirar a tranquilidade de representantes do povo e de suas famílias. Não sou eu que estou inventando esse texto. Esse homem disse isso publicamente, esse país com o dedo na boca, essa imprensa vergonhosa, desmoralizada, assiste a esse personagem, condenado em 3 instâncias por assalto, assiste esse personagem que ele tem ódio. A matriz do ódio é o Lula. A maior matriz de ódio é o Lula. Sempre criou essa história, nós contra eles. Sempre convidou a população a não acreditar no que lia na imprensa. Agora a imprensa veio atrás dele e se desmoralizou por vontade própria, né? Então, a minha pergunta, Vitor, é esta cassação, né, sendo aprovada. Nós voltaremos a esse, sei lá como chamar, né, esse gabinete do amor que manda cercar a casa de parlamentar. E nós perguntaremos ao Supremo Tribunal Federal, aos justiceiros do Supremo Tribunal Federal, que abrem sucessivos inquéritos exóticos, em nome de investigar atos antidemocráticos e disseminação de ódio. Evidentemente, estão fazendo política contra o presidente da República. E o que eles farão em relação a esta matriz de disseminação de ódio que é o Lula? O que eles farão? Haverá algum aceno? Haverá algum movimento? Haverá alguma reprimenda? Haverá alguma diligência? A gente não vê isso acontecer. Então é isso. Estão transigindo, né? Esse caso é típico. O Lula praticamente passou a mão na cabeça, diz não faz mais isso não. E o Lula hoje é esta representação de ação política fora das 4 linhas. Evidentemente que ele foi muito longe das 4 linhas naquele assalto. E o que nós vemos hoje que são os árbitros eleitorais e a Suprema Corte transigindo e sem nenhuma ação, nenhum crivo em relação a esse personagem, o que ele representa. Diga, Cris. Eu estava até pegando uns detalhes da reportagem local aqui da Gazeta do Povo que cobriu esse caso para ver o que os vereadores falaram. São 9 vereadores no Conselho de Ética. Quando 5 votaram pela cassação, já foi decidida a questão, porque mesmo que os outros 4 fossem contra, já tinha maioria estabelecida. É claro que isso vai para o plenário da Câmara, são 38 vereadores aqui, mas a discussão desses 5 que votaram pela cassação, ela é muito importante, é muito pertinente, porque eles estão ali descrevendo o absurdo que foi um vereador, um político eleito, comandar, liderar um protesto
e conduzir esses protestantes, né, esses manifestantes para dentro da igreja. A gente está vendo as imagens aí, tinha senhoras dentro da igreja. Ele, pelo voto do relator, ele foi absolvido de 2 acusações que seriam a de que eles foram impedidos de entrar na igreja, porque diz que não há nenhum depoimento, nenhum vídeo, nada mostrando que pediram para eles se retirarem e eles se retiraram. E eles ficaram, então não houve isso, segundo o relator aqui. E a outra coisa é que o próprio vereador tivesse sido quem comandou o ato, mas as imagens mostram, e os outros vereadores ali votaram pela cassação, não só conforme indicava o relator, mas também porque ele liderou. E aí fala o seguinte, que uma vez demonstrado que o vereador Renato Freitas exerceu certa liderança na manifestação no interior da Igreja do Rosário e demonstrado que durante a manifestação ocorreram atos político-ideológicos, a gente viu aí nas imagens eles com bandeiras, bandeira de Partido Comunista, inclusive eu lembro do áudio desses vídeos na época, pessoas gritando fora Bolsonaro, tinha uma faixa, se não me engano, também contra o presidente Bolsonaro. Foi um ato político dentro da igreja, não era um ato contra o racismo, como eles diziam ser. Aí fala, considerando isso, ficou demonstrado que durante a manifestação ocorreram atos político-ideológicos com palavras de ordem e agitação de bandeira partidária, o que dá sentido à procedência da representação contra ele, né, por quebra de decoro pela prática de atos políticos no interior da igreja. Mas é bem aquilo que o Fiuza estava falando aí. Essa é a turma do mais amor, por favor. Essa é a turma do nós espalhamos amor, não queremos ódio. Eles têm gabinete de ódio, eles são milícias digitais. No meu último comentário ali, quando eu falava dos manifestantes contra o presidente Lula em Juiz de Fora, esqueci de dizer que esse tipo de manifestante pacífico, que veste as cores da bandeira, que vai com filho, com neto para a rua, né, em casais, famílias inteiras, está sendo agora acusado, tem uma narrativa sendo construída, inclusive por jornalistas, de que eles carregam armas. Cuidado, é exatamente o que aconteceu lá no 7 de setembro. Vamos tomar cuidado com atos políticos pró-Lula, porque os outros manifestantes estão armados para nos atingir. É, de novo, uma narrativa para justificar a baixa adesão nas manifestações a favor de Lula. E o que esse vereador fez aqui em Curitiba foi espalhar ódio, mostrar que as milícias digitais do PT, do PCdoB, esses partidos de esquerda, se organizam também na forma presencial para mostrar que o gabinete de ódio vai para a rua e ataca quem preza a família, quem preza a religião, e aí vão lá com seus propósitos legítimos de se manifestar contra o racismo, por exemplo, mas cometendo atos ilícitos. Tem que punir mesmo. Você, Zé? Há um movimento que eu estou percebendo em todas as assembleias e falta que ao Congresso Nacional uma defesa da imagem da casa, né? Então, a gente vê velhos hábitos dessas casas e eu sempre acho que o que acontece aqui geralmente é copiado ali pelas câmaras de vereadores e assembleias, de abandonar esses hábitos antigos de corporativismo e defender a imagem, a própria existência da casa e fazer exatamente essa depuração. Então, vereador, deputado estadual que fazem aí qualquer tipo de indignidade, eles estão sendo rejeitados pelos próprios colegas. A Câmara dos Deputados está demorando demais a entender a defesa da imagem. Quando se trata da defesa da imagem, é assumir a casa como defensora da Constituição e das suas prerrogativas, porque a própria Constituição diz que o presidente da Câmara e o presidente do Senado têm a obrigação de defender as suas prerrogativas constitucionais. Essa é a realidade. E quando a gente vê uma Câmara de Vereadores julgando e com tendência à cassação de um vereador que invadiu uma igreja, a gente fica animado. Fica dizendo, olha, essa Câmara de Vereadores está passando uma mensagem séria de que uma Câmara de Vereadores não é um lugar para esse tipo de coisa, esse tipo de pessoa que tem a coragem de invadir um templo, seja ele de qual for o credo. Não interessa se seja evangélico, católico ou espírita, enfim, é um templo religioso, protegido inclusive pela Constituição e pela consciência de todos. É um local onde as pessoas chegam ali reconhecendo as suas insignificâncias pessoais diante de Deus. Essa é a realidade. É isso que é ser igreja. E aí vem um doido
liderando outro grupo de tal, e entra na igreja agredindo as pessoas no que há de mais sagrado, mais sensível, que é a religiosidade, né? Então, assim, a cassação é uma demonstração da Câmara de que quer dar um resultado positivo, mas não pode ficar só nisso. Além da cassação, é preciso a responsabilização dessas pessoas. Não é o único não, viu? Diga, Ana. Vitor, muita gente, né? Eu sempre brinco aqui, muita gente no chat às vezes fala, mas a Ana, o Constantino falam muito de Estados Unidos. Mas tem que falar sim, Vitor, porque há algumas páginas políticas, algumas páginas sociais, elas são transportadas para o Brasil. E essa esquerda brasileira aí, que prega a intimidação, que prega a violência, exatamente por esse tipo de invasão a um templo sagrado, a uma igreja, essa esquerda copia o que a esquerda americana vem fazendo há algum tempo e que em 2020 funcionou muito bem. Com o caso da morte do George Floyd, a esquerda americana aí tomou as ruas de grandes cidades nos Estados Unidos e mostraram uma violência absurda, né? Colocaram o país aí em chamas literalmente, queimaram vizinhanças e bairros inteiros, inclusive bairros negros, para dizer que eles estavam lutando pelo bem, é a violência do bem. Por isso que nós precisamos estar muito atentos como a esquerda americana ela age, e hoje ela vem agindo com intimidação também. Semana passada nós demos aqui o caso da possível reversão, né, do Roe versus Wade, das leis para o aborto aqui nos Estados Unidos, e agora essa mesma esquerda violenta, e ela está na frente da casa de um dos juízes da Suprema Corte Americana, intimidando, fazendo pressão. E isso é crime aqui nos Estados Unidos. Você fazer pressão, seja pressão através de redes sociais, por exemplo, e principalmente a pressão ali física. Você ir até a casa de um juiz da Suprema Corte ou um juiz federal e fazer pressão para que ele reverta alguma decisão. E a esquerda brasileira entendeu. Bom, se funcionou em 2020, lá nos Estados Unidos, se o malvadão do século foi deposto, foi tirado da Casa Branca, por que não tentar a mesma coisa aqui no Brasil? E aí nós vemos que fica muito óbvio que no caminho até outubro das nossas eleições presidenciais, um lado defende exatamente isso, o caos, a intimidação, a violência, medidas leves para criminosos, porque isso aí é um criminoso, né? E o outro lado defende o quê? Leis, né? O Estado da lei, o Estado da ordem, defende os policiais que trabalham duramente. Essa semana, Vitor, para finalizar o comentário, o ex-ministro Tarcísio, agora concorrendo aí ao governo do estado de São Paulo, ele foi entrevistado por uma jornalista e ela disse o seguinte, a pergunta foi a seguinte: o senhor acha que se um ladrão, se um criminoso apontar a arma para um policial, o policial deve atirar? Quase julgando o ministro Tarcísio. E o ministro Tarcísio disse sim, ele tem que se defender. Então, que tipo de jornalismo é esse que é condizente com esse tipo de intimidação, com esse tipo de violência? E esse é o verdadeiro gabinete do ódio, né? E ainda existem pessoas que acreditam que essa esquerda no Brasil, assim como essa esquerda aqui nos Estados Unidos, que deu uma guinada bastante para o lado esquerdo, para o pêndulo do lado esquerdo, essa gente é a gente da diversidade, da tolerância, do amor, dizendo que amor é amor. Não é. Eles só pregam a tolerância e o amor para aqueles que fazem parte do mesmo espectro político. Para todos os outros, é isso aí. É a violência, mesmo que tenha que invadir uma igreja e ser completamente injusto, porque sabe que os parceiros, os pares, vão passar a mão na cabeça e vão proteger.